Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Luiz Gustavo Pacete, especialista em tecnologia e inovação. A gente está começando agora mais um Sala do Cliente, idealizado pela Sankhya, para a gente conhecer um pouco mais de perto os nossos clientes, entender como que a solução Sankhya otimiza e traz mais liberdade no dia a dia deles. Hoje eu recebo a Janaína Dalassa, diretora da Euroex. A Janaína é de Chapecó, Santa Catarina, mas está em Aparecida de Goiânia, Goiás, uma região tão importante para a economia brasileira. Janaína, bem-vinda à Sala do Cliente. Obrigada, eu que agradeço. A gente teve já uma conversa aqui nos bastidores, não só do ponto de vista profissional, mas da dinâmica dela como executiva e tal, foi muito legal. Janaína, conta pra gente um pouquinho da Euroex hoje, a dinâmica, o mercado, o que vocês fazem, dá um contexto da companhia para quem não conhece. Eu sou diretora-geral hoje do que a gente chama de Complexo Euroex. Nós criamos o Complexo nos últimos anos. A principal unidade de negócio que a gente tem aqui hoje é a Euroex, que é uma importadora e distribuidora de pneus de passeio e de linha pesada também. E a gente vende também peças para todas as marcas de caminhões presentes no mercado. A gente atua tanto nas vendas varejo quanto nas vendas atacado, e apesar da maioria das mercadorias aqui serem de origem importada, a gente também atua dentro do mercado nacional. A Euroex faz parte de um grupo de empresas familiares, né, fundado pelo meu pai, e eu fui à frente dessa unidade de negócio em questão. Já estou aqui, já tem 16 anos. Esse ano a gente faz 16 anos de atuação. Juntamente com a Euroex, nos últimos anos nós criamos algumas empresas prestadoras de serviço para agregar negócio mesmo, para poder atrair uma maior quantidade de clientes à nossa empresa. E colocamos internamente truck center, montagem de acessórios para caminhões. Temos também no complexo uma inspeção veicular, que faz inspeções, né, de veículos sinistrados, modificados, produtos perigosos, enfim. E uma empresa também de tacógrafos, que faz selagem, manutenção e aferição de tacógrafo, que é aquele equipamento obrigatório dentro dos caminhões. Por isso, hoje é chamado de complexo. Ou seja, é todo um ecossistema aí, né? E já ficou muito claro, Janaína, que são indústrias aqui que vivem um processo de transformação muito grande e são indústrias muito nervosas, né? Imagina, são indústrias que dependem muito de velocidade, né? Os prazos de vocês, isso, tem muitos desafios aqui. Nesses 16 anos, e para uma empresa familiar, que agora é um complexo, o que você percebe de transformação? Assim, o que vocês vêm precisando em termos de atualização, de tecnologia, de processo? O que precisou mudar para vocês se atualizarem e atender todas as demandas? A velocidade da transformação das empresas hoje em dia é muito grande. Então, assim, nós iniciamos muito pequenos. Eu diria que hoje, do tamanho que a gente está, a gente iniciou num pedaço de 25% do que a gente tem hoje. É bem pequeno mesmo, um mini galpão, um escritório com 4, 5 pessoas. E hoje nós trabalhamos com 60 funcionários em casa, estamos com 2 galpões aqui em Aparecida de Goiânia, já temos uma outra unidade em Palmas, do Tocantins. Então, a gente cresceu realmente de uma forma muito rápida. Foi até no meio de tudo isso que eu senti essa necessidade de ter um sistema que atendesse melhor tecnologicamente todo esse crescimento, né? Mas as transformações são contínuas, a gente não pode descansar de procurar ferramentas para auxiliar nosso trabalho e ser um apoio nesse crescimento. Ainda falando do teu mercado, e aí aqui você compõe várias partes importantes do ecossistema, não só da parte automotiva, né, mas de toda uma parte de logística, de infraestrutura. Quais são os pontos nervosos aqui? O que o cliente demanda de vocês? Prazo e agilidade? O que ele mudou na forma de lidar com vocês? Eu vejo hoje o mercado muito competitivo, né? É muita gente no mercado, tem gente trabalhando em vários formatos, com formas de trabalho bem agressivas, às vezes até não leais, né? Uma competição não leal. Então, a gente procura aqui como diferencial conquistar o cliente não só pelo produto que a gente vende, mas pelo serviço que a gente presta. A logística é um ponto extremamente importante para a gente. Então,
Hoje o cliente busca muita agilidade na entrega. Ninguém mais quer ter estoque em casa, né? As pessoas querem comprar somente no momento da demanda e receber imediatamente, às vezes sem o cliente perceber que aquele pneu não pertence ao estoque do cliente, mas pertence ao meu. Então, a gente trabalha muito essa ferramenta de vantagem ao cliente. A gente disponibiliza o nosso estoque para o cliente poder consultar no momento, na hora, e ele conseguir fazer essa venda e apenas retirar na nossa empresa e, a partir daquele momento, iniciar a compra dele. Então, essa logística de entrega é um ponto de atenção nossa. A gente tem bons parceiros para atender os interiores e os outros estados, e internamente a gente tem uma frota própria também para agilizar essas entregas. Falando de estoque aqui, é muito planejamento, né, gente? Planejamento, muito, tem que estar tudo muito afinado. A equipe, estratégia, processos, é muito dinâmico. Eu falo que essa é a grande importância da gente começar pequeno, às vezes. Essa construção de processos é muito enriquecedora. Assim, a gente conseguiu, devagarzinho, ir montando de uma forma que funciona na prática. Eu tento desburocratizar o máximo que eu consigo para que aconteça de uma forma muito dinâmica, muito fácil, muito tranquila, até para novos entrantes conseguirem assumir a função sem nenhuma dificuldade. Mas essa questão do estoque, a gente trabalha um pouco contra a tendência de mercado. Nós temos muito estoque, né? Nós temos hoje 2 galpões de 3 mil metros quadrados aqui em Aparecida, mais um galpão em Palmas de 1.500 metros quadrados. Então, como a gente importa, e importar exige um longo prazo de compra antecipado, né? A gente visualiza aí 6 meses entre o pedido e a chegada da mercadoria. A gente tem a necessidade de sempre ter um grande estoque em casa para poder atender o mercado e não gerar nenhum tipo de falta. Janaína, se você me permite, eu vou confidencializar aqui o que a gente falou nos bastidores ali. A Janaína tem 3 filhas e a gente estava até brincando, Sim. né? Fazer a gestão das filhas, fazer a gestão do negócio, aí entra a tecnologia, entra a Sankia, entra a necessidade de um sistema para ajudar nos negócios. A Janaína brincou nesse sentido. Como começa a tua relação com a Sankia? Como que você encontrou? E a partir de qual dor? Assim, resolver qual tipo de problema? Olha, eu diria que foram várias dores, né? Eu fiz até uma listinha aqui de diferenças que eu tive na época que eu precisava resolver. Mas, basicamente, minha relação com a Sankia começou em 2016, que foi o próprio ano de implantação, foi uma implantação até rápida. Nós conseguimos aumentar as vendas em comparação à média de faturamento de 2015 em torno de 40%. E naquele momento eu senti muita necessidade de ter uma ferramenta que conseguisse acompanhar esse nosso crescimento, porque muitos controles eram feitos manualmente. Então, na época, eu tinha Euroex e 2 filiais, uma em Santa Catarina, que fazia somente a importação, e uma outra filial em Palmas, e a gente tinha um sistema para cada CNPJ. Então, isso dificultava muito a nossa unificação de informações, de resultados, de número, de cadastro. Era muito complexo. Então, foi um dos diferenciais que eu vi na Sankia, o fato da Sankia ser um sistema multi-empresas, né? Eu consigo colocar, hoje no complexo eu tenho todas as empresas dentro do Sankia, eu consigo, dentro das operações, agregar tudo no mesmo controle. Então, isso para mim é excelente. Então, nessa época, eu fiz uma comissão aqui na empresa com os principais supervisores de cada departamento. Nós fizemos reuniões com várias empresas de ERP na época e todos nós optamos pela Sankia. A gente ficou, assim, bem encantado com a ferramenta C-Web, com o design, com as ferramentas de BI, com toda a personalização que a gente poderia fazer dentro do sistema para atender o que a gente tem aqui hoje, porque são vários segmentos, vários públicos, a tributação é muito complexa. Existiu casos, assim, no nosso dia a dia, a gente tinha que cadastrar uma tributação específica por produto. Então, toda vez que a gente ia fazer uma venda num formato diferente, talvez para um outro tipo de cliente, em um outro estado, a gente tinha que ajustar a tributação manualmente, emitir a nota fiscal, voltar no produto, voltar à tributação.
Então, era um trabalho muito grande. E eu sou muito voltada a essa gestão tributária, administrativa. Quando eu conheci o planejamento tributário da SANC, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, é um cadastro, né, bem feito, resolve todas as situações. A gente fechou com a SANC em maio, e eu parei tudo que eu estava fazendo. Falei, cara, eu vou me dedicar, porque a gente sabe que mudança de sistema não é uma coisa fácil. Primeiro, você convencer os seus funcionários, que são muito, às vezes, resistentes à mudança, é complexo, que eles terão que aprender uma coisa nova, um novo de trabalho. Então, isso demanda um tempo. Eu parei tudo que eu estava fazendo, juntei com os consultores da SANC, montamos a operação e no início, no primeiro dia de novembro de 2016, a gente já estava de sistema novo. Então, foi uma coisa que a gente conseguiu montar rápido e colocar para funcionar com uma agilidade bem grande. Muito legal que você falou dessa parte tributária, porque no início a gente falava de eficiência, velocidade, mesmo a questão de estoques. Essa parte de impostos, de tributação, ainda mais no Brasil, que a gente entende a complexidade, muitos dos clientes que passam por aqui sabem disso, precisa muito dessa gestão eficiente, né? Digamos que é parte da alma do negócio. Então, exatamente. Imagina você ter tudo descentralizado e fazer, digamos, na mão ali, é muito complicado. Então, o primeiro aspecto que já me chamou a atenção, você narrou uma situação de integração muito interessante aqui, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? E é outro desafio também para muitas companhias. Mas queria falar um pouquinho mais sobre a implementação que você comentou, porque mais do que o processo, a tecnologia, tem, como você disse, tem um aspecto cultural, né? De mudar processos, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de jornadas que vinham sendo feitas há muito tempo daquela forma. Como que foi? Como que foi o jeito para ter a velocidade da urgência que também vocês tinham, mas convencer as pessoas, mostrar para as pessoas qual o sentido daquela mudança e por aí vai? Eu costumo sempre dar o meu exemplo. Eu sou o exemplo. Então, eu não deleguei a função de ser a principal pessoa responsável por essa alteração de sistema. Eu mesma fui uma das principais, eu montei toda a operação, eu fiz o curso, estudei cada processo juntamente com os consultores e me dediquei muito. Então, eu vejo que quando eu dou o exemplo aos meus funcionários, quando eu abraço a causa primeiro, eles conseguem sentir uma confiança de também fazer o mesmo. Eu não entendo nada de TI, não sou dessa área, mas falei, vou me dedicar, vou assumir, e o que precisar eu pergunto, eu aprendo, e assim a gente foi montando os nossos processos. Então, eu assistia às aulas à noite, até porque durante o dia a gente estava operacionalizando, né? E no outro dia eu já chegava aqui afiada para poder entender do sistema e colocar na nossa rotina. Então, eu fui acompanhando cada departamento, cada funcionário, conversei muito com eles sobre a importância de estarmos preparados para crescimento, como é o interesse de todos ter uma empresa que está crescendo. E aí foi fluindo, aconteceu de uma forma muito tranquila. E, assim, eu fico muito agradecida de ter tomado essa posição no passado, de não ter delegado essa função de estar à frente do sistema, porque em muitos casos hoje, eu vejo que a minha vontade, ela espelha muito para os meus funcionários. Então, eu resolvo muita coisa internamente do sistema, ainda eles podem me procurar, eu sei tudo, eu sei todas as ferramentas, eu sei como resolver os problemas. Isso me ajuda muito, não depender de outra pessoa para assumir essa função. É claro que o teu contexto é de uma empresa familiar que se profissionalizou, sim, né? Mas o que você falou, esse ownership, né? A liderança como exemplo, vale para qualquer companhia e vale inclusive para companhias que têm várias etapas de hierarquia, né? Hoje, para você fazer a transição de um sistema, para você implementar uma cultura, você precisa muito da liderança estar ali, né? Não vale ser só na teoria, não vale ser só no playbook, como a gente fala. Acho que essa mão na massa que você demonstrou mesmo, no caso de uma empresa familiar, ela vale para qualquer
para qualquer dinâmica. Acho que esse é um ponto muito importante que fica aqui para a gente, né? Realmente, assim, a nossa empresa, ela era de um tamanho onde eu consegui parar as minhas funções, né, principais, assim, claro, a gente continuava trabalhando, mas eu consegui me dedicar o meu tempo. Eu sei que, às vezes, algumas outras empresas que são de tamanhos maiores, eles não têm essa possibilidade, né, mas na época eu consegui, sim, achei que foi muito bom, muito proveitoso para todos. Uma outra palavra que você usou, Jane, foi personalização, né? E essa é uma palavrinha mágica, a gente fala de personalização, quase como falamos de energia elétrica, né? O caso de personalização aqui, e no seu caso está muito claro que também foi um diferencial, né? Como que é essa personalização? E aí, trazendo de 2016 para cá, né? Porque a personalização ela traz já essa conotação, né? Você vai precisar ir modificando e atualizando tudo conforme o contexto, né? Então, como foi isso? Ter a personalização, mas ter essa dinâmica de que o que começou lá em 2016 hoje é totalmente diferente. Sim, exatamente. A gente está em constante mudança, inclusive. Algo que me impressionou, o fato de poder personalizar um sistema. Porque o meu antigo sistema, eu tinha várias demandas e eu mesmo ia à empresa para falar, poxa, mas isso daqui não funciona, isso daqui não está legal, a gente precisava melhorar isso. E ele falava, olha, é um sistema padrão, você tem que se adaptar ao que o sistema tem para te oferecer. Então, me encantei muito com essa questão de, assim, até fui surpreendida na época que comecei a implantação, de falar, não, peraí, nós estamos pegando algo seco e nós vamos montá-lo do zero. Então, o Sank é montado, né? Ele não vem uma base pronta. Você monta ele do zero. Então, eu falo que foi um processo de aprendizado. Eu tive que mapear as minhas operações, como eu nunca tinha feito antes, né? De sentar e fazer um organograma de pessoas e de funções e um processo de cada etapa de trabalho, de cada departamento. Foi muito bom para mim isso. Eu tenho esse material guardado até hoje, como até um aprendizado para quem entra. Então, a gente mapeou e montou cada operação, e às vezes os meninos vinham com uma lista prontinha de possíveis tops, né, que a gente chama, que são tipos de operações. Eu falei, não, agora eu vou refazer tudo do meu jeito. E aí a gente foi refazendo na prática o que a gente precisava efetivamente. Por isso que ele ficou muito produtivo, assim, ele ficou nosso, todo nosso. Jéssica, provavelmente o pessoal do TI, depois dessa transição, passou a ser muito mais feliz, né? Imagina você nessa dinâmica ali. Você falou uma coisa muito legal, muito legal. Esse processo de você, esse autoconhecimento, esse conhecimento da companhia a partir de uma transição, da implementação de um sistema. Isso é muito legal, é um olhar não óbvio sobre essa nossa conversa. Assim, olha, eu tive um aprendizado sobre o meu negócio, eu fiz uma imersão ali a partir de uma mudança. Isso é muito, muito importante, porque eu imagino que dali saíram muitas coisas valiosíssimas, né, para o que a gente está falando hoje. Sim, e eu digo até em questão de segurança. O Sank, ele traz uma segurança muito grande para a gente como gestor, porque as operações são amarradas. Então, é uma cadeia, né? Uma entrada de nota gera uma movimentação de estoque, uma venda gera uma outra movimentação de estoque que gera um financeiro, e você não são operações soltas, são operações amarradas. Quando você quiser desfazer uma delas, você tem que voltar na cadeia como um todo. Então, essa segurança foi muito importante para mim também, porque eu queria não ter que conferir tudo na unha, né? Cada detalhe, cada operação. Tem até uma história triste, engraçada, mas triste, que nós conseguimos identificar uma funcionária que estava tendo uma postura não muito ética na parte financeira na época da implantação do sistema. Porque o novo sistema, ela não conseguiria fazer as tratativas que ela estava fazendo anteriormente. E no primeiro mês da nova implantação, isso já foi identificado e corrigido, e me deixou, assim, muito satisfeita. Essa parte da segurança mesmo, da operação. De novo, né, o que a gente já falou, acho que a tua dedicação aqui como liderança fez toda a diferença, né? Eu acho que o aproveitamento do processo ele também depende do quanto que a pessoa está imersa ali. Muito legal. Além de tudo, você fez uma grande terapia do negócio ali, né? Sentou no divã para resolver várias coisas.
Janaína, de 2016 para cá, a gente está falando de quase de 8, entre 8 e 9 anos, já é um tempo considerável, né? Ainda mais em Sim. um mercado muito dinâmico. De lá para cá, aconteceram demandas específicas ou outro tipo de demanda que vocês precisaram potencializar o sistema ou trazer algo muito específico? Você consegue trazer alguns casos específicos que houve uma personalização da personalização ou um outro tipo de adaptação, uma mudança novamente? Na época, eu até comprei um módulo bem completo, assim, eu comprei vários módulos para atender, assim, a empresa como um todo mesmo. Mas teve essa parte de serviço que eu agreguei depois, e aí eu comprei o módulo de serviço à parte, porque no início a gente não tinha esse departamento aqui dentro. E acabei comprando também o construtor de telas, né, o módulo de dashboards, porque eu não, no início eu resisti, os meninos falaram, compra, que você vai gostar. E eu falei, não, só o gerente online tá ótimo para mim, eu consigo visualizar tudo aqui nesse formato. Mas depois veio a necessidade de mais informação, de uma forma mais ilustrativa, mais dinâmica, e a gente acabou comprando os construtores de telas, dashboards, e hoje a gente monta, assim, os nossos próprios relatórios dentro do sistema, né? Então, ficou bem completo, assim. Estou bem satisfeita e eu busco as meninas constantemente. Eu falei que agora eu tô em estudo do WMS, que eu ainda não tinha implantado, mas que eu estou paquerando ele já tem alguns meses já. Bom, literalmente pode ser uma consultora de sangue aqui, dado a familiaridade que você tem com todos os processos e sistemas. Para a gente já partir para o final, tem muitos aprendizados aqui, como eu já disse, e vou reforçar, né? Eu acho que a história que você trouxe de fazer esse autoconhecimento, de reavaliar tudo que estava acontecendo na companhia é muito importante, né? E até identificar problemas relevantes, identificar melhorias de processo, por aí vai. Personalização, que você falou também, a questão da liderança, enfim, vários aspectos. E resultado, né? Crescimento, número, impacto. Quando você contou ali para mim de 2016, essa mudança ela já vinha baseada num crescimento que vocês tinham de vendas, né? O que mudou a partir de então? Se você pudesse trazer um pouquinho aí de percentuais e números, na medida do possível para a gente. Eu brinco que eu não consigo avaliar exatamente em números de faturamento, né? Essa mudança do antes e depois, mas eu consigo avaliar em produtividade. As nossas funções, elas tiveram uma mudança muito grande, então as pessoas mudaram até o formato de trabalho, porque muito do que elas faziam, elas conseguiram mudar a forma, né, não precisava mais conferir, chegar no detalhe, conseguiram operacionalizar bem melhor. Eu acredito que as nossas funções principais aqui aumentaram em até 70% a produtividade no dia a dia, né? A gente chegava a demorar para fazer um pedido de importação em torno de uma semana, a gente conseguiu reduzir para um dia, porque a gente usa a ferramenta de compras do sistema também, que é excelente, e isso otimizou muito o nosso trabalho. Até eu tenho um ano específico, que foi no início da pandemia, em 2019, a gente teve um boom de vendas nessa época, e eu falo, nós estávamos preparados para crescer. A gente já tinha ferramentas para absorver um aumento de vendas e conseguir controlar tudo isso de uma forma muito tranquila. Então, o crescimento foi muito tranquilo, né? Porque o sistema, ele absorve muitas funções. Ele consegue ajudar o nosso dia a dia a operacionalizar um crescimento de uma forma bem tranquila. É muito bonito também quando a gente vê a continuidade de uma empresa familiar e se torna profissionalizada e muito, muito competitiva, né? O que temos para o futuro? Juntando tudo que a gente falou de gestão, de liderança, de processos, eu acho que do ponto de vista de tecnologia você já deixou muito claro aí para onde você está olhando, mas futuro, né? Para onde vamos, Janaína? A gente sempre quer crescer, né? Eu venho de uma família muito empresária, né? Hoje eu, meu pai, a minha mãe, a minha irmã, meu marido também trabalham nas empresas do grupo hoje, e nós somos pessoas, nós gostamos muito de trabalhar e a gente busca crescer. Então, a gente busca empresas para investir, novas operações para montar,
novas empresas para colocar no mercado enfim, a gente tá sempre buscando oportunidades, né, de crescimento. Muito bom. Gostaria de ressaltar aqui isso que a gente falou, né? A Sankia tem como propósito transformar a sociedade por meio da gestão empresarial. E o que nós vimos aqui nessa conversa é isso, né? É uma transformação de um negócio, de uma empresa, de processos, mas também de toda a comunidade envolvida ali, né? Dos funcionários, dos colaboradores. E eu gosto muito, Janaína, eu sou de São Paulo, né? E às vezes, muitas vezes a gente fica com recorte, né, do Sudeste, a gente fala muito de cases, né, eu como jornalista de cases do Sudeste, mas é tão legal ver o tanto que o Brasil é relevante. No início eu mencionei o tamanho de Goiás e o quanto ele contribui para a nossa economia, e é muito legal trazer essas histórias e poder levar a tua história, a história da Euroex para empreendedores de todo o Brasil. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente toda essa dinâmica e também por compartilhar esse lado pessoal, né? Esse desdobramento diário, essa estratégia, essa gestão que precisa ter também para cuidar de 3 meninas. Eu que fico feliz em poder contribuir e agradeço à Sankia por estar comigo todos esses anos nesse processo. Obrigada. É isso. Pessoal, quem quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho da Euroex e da Janaína, a Janaína está no LinkedIn, Janaína da Laça, tem ali um pouco do perfil dela. E eu agradeço por vocês acompanharem mais um episódio do Sala do Cliente. Para você que está acompanhando aqui a gente, te convido para olhar outros bate-papos do Sala do Cliente, para verem e perceberem o quanto nossa sociedade pode ser transformada através de uma boa gestão.